Falando agora sobre a, a fala, né, do companheiro presidente Lula, lá num evento, não sei exatamente, mas me parece que era a posse da ministra Gleisi Hoffmann, né, em que ele, né, fala que, claro, ele deve ter falado outras coisas também, obviamente, a respeito dela. Estou falando do que causou, né, a repercussão. Estou fazendo aqui um recorte da fala dele, até porque eu nem assisti essa fala, só vi depois na imprensa, não é? Em que ele diz que colocou uma ministra como ministra das Relações Institucionais, agora no lugar do ministro Alexandre Padilha, a Gleisi Hoffmann, por ser uma mulher bonita, não é? E isso foi interpretado, né, como uma fala misógina, machista, degradante, não é, depreciativa, não é, que inferioriza a mulher e atenta contra todos os princípios, todos os valores que os grupos progressistas, como o próprio PT, como o próprio presidente Lula fala, né, essa questão da equidade e o fim da discriminação contra as mulheres e etc, etc, etc e tal. E eu entendo que essas críticas estão certas, né? Eu me alio, me associo a essas pessoas que fazem essas críticas, que entendem a fala dele nesse momento, essa fala dessa forma, não é? E as falas, as nossas falas, os nossos gestos, os nossos atos não definem, evidentemente, o nosso caráter. Não é? Atos falhos, todos nós estamos suscetíveis a cometer inúmeras vezes, alguns mais, outros menos. Mas isso não define o caráter de uma pessoa. No entanto, a gente precisa reconhecer algumas coisas. Primeiro, no caso do presidente Lula, ele nunca aprendeu, creio que não vai aprender, ou nunca aceitou, não vai querer aceitar, porque ele tem excelentes publicitários, marqueteiros, as pessoas que cuidam, né, do cerimonial e cerimonialistas. Ele é cercado de uma equipe enorme de assessores, de assessoras, portanto não é falta de assessoramento, não é falta de repreensão, não é falta de pancada da imprensa, dos movimentos e tal, que quando ele faz essas coisas repercute, né? Também não é só ele, evidentemente. Estou falando dele porque é ele que está na berlinda no momento. Mas só para a gente contextualizar, digamos assim, né, o tema, nós temos, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, professor de universidade internacional, presidente do Brasil, sociólogo, escritor e tal. Em um determinado momento, ele vai lá e fala que quando a pessoa não tem o que fazer, ele se torna pesquisador. Vê se pode, para um cientista, um professor, sociólogo, escritor, etc. e tal. Né? O ex-presidente, né? Eu vou citar apenas um caso, né, dele, que também tem uma coleção quase infinita de pérolas desse tipo, né? Mas o anterior ao Lula, falando também dos seus ministros, né? A imprensa criticava porque ele ouvia mais os filhos do que os ministros, etc. Tal, e ele se justificou e disse com muita naturalidade, né? Não, eu ouço os ministros, sim. Eu ouço todos os ministros, eu ouço até a Damares. Então, aí não precisa dizer muita coisa, né? Evidentemente que ele a colocou lá embaixo também, né? Então isso não é uma exclusividade, né, do companheiro Lula, né? A Marta Suplicy, eu não sei se ela hoje ela é deputada, não sei, né? Foi candidata a vice agora nas eleições de 2024 na chapa do Boulos lá disputando a prefeitura de São Paulo. Quando ela era ministra do turismo, salvo engano, ela foi ministra do turismo num dos governos aí do PT. E ela, o pessoal reclamando sobre a questão da espera no aeroporto, para embarcar e tal, muita gente e tal, ela foi lá e soltou uma pérola, né? É só sentar, relaxar que goza. Mais ou menos isso ela falou na época, né? Isso também causou uma grande repercussão e etc e tal, né? Porque
as pessoas fizeram, entenderam, né? Ela estava fazendo uma conotação jocosa, questão de sexualidade, e tal. Né? Isso causou uma grande repercussão, embora as redes sociais na época não tivessem toda essa força que tem hoje, mas causou. Mas o mais desastroso, vamos dizer assim, não é nem cômico, é desastroso, foi a defesa dela, quando foi feita pelo, salvo engano, na época, pelo José Genuíno, na época, parece que ele também era ministro, ou pelo menos era presidente do PT, deputado federal, José Genuíno, e ele foi sair em defesa da Marta, porque onde ela chegava, algumas pessoas protestavam, alguns grupos e tal, né, e num desses protestos alguém foi lá e soltou uma galinha, né, não precisa traduzir, né, a mensagem, né, como estavam se referindo a ela. E aí o Zé Genuíno, em defesa da companheira, né, da Marta, ele foi lá e disse assim, que foi um absurdo que fizeram, etc., porque comparar uma mulher a uma galinha é o mesmo que comparar um homem a um viado. Ou seja, ele foi tentar reparar um ato discriminatório e cometeu um outro tão quanto ou mais discriminatório. Então é a questão do improviso, é a questão da empolgação. Mas o que eu percebo, para além do improviso, para além da empolgação, para além do descuido com as palavras, né, o afobamento e etc. e tal, para além de tudo isso, eu percebo aí algo que envolve todos nós. E aqui eu vou me limitar a falar mais especificamente de nós brasileiros, porque é o nosso contexto, é onde eu estou, de onde eu falo e tal, né, envolve todos. Né, mulheres, homens e etc e tal. Eu costumo fazer uma crítica, né, e aí essa crítica pode ser vista também por muitas pessoas como uma crítica misógina, machista, e pode ser mesmo, e se for, eu não vou, digamos aqui, recriminar, demonizar ninguém e tal, pelo contrário, eu vou agradecer e vou procurar fazer uma reflexão maior a respeito, etc. Tal. Mas eu já tenho feito essa crítica, inclusive já até escrevi artigos sobre isso, né? Texto sobre isso. Que, por exemplo, no nosso caso no Brasil, isso é algo tão intrínseco à nossa cultura, nossa sociedade, que não é incomum nós encontrarmos mulheres, muitas mulheres, que partilham desses discursos, dessa compreensão, dessa visão, né, da mulher submissa, do homem chefe, a questão do patriarcado, não é? Dos papéis de gênero, né, demarcado, isso aqui é para mulher, essa roupa é de mulher, essa profissão é de mulher, isso aqui não é bom para mulher, esse tipo de discurso não é bom para a mulher não pode sentar assim, a mulher não pode se vestir assim, o homem pode, o namoro, as relações sexuais, enfim. E aí há muito tempo eu faço essa crítica da seguinte maneira, né? Não é uma crítica direta às mulheres, no meu entendimento. Por isso que eu preciso aí da sua ajuda, da sua crítica, do seu comentário, para que eu possa, de repente, melhorar a minha reflexão, meu discurso a esse respeito. A crítica que eu faço, repito, não é às mulheres em si, mas é a cultura, como isso foi desenvolvido. Né? E tem um autor, esqueci o nome dele agora, Humberto Maturana, parece que ele é chileno, que ele fala sobre essa questão da multiculturalidade, da transculturalidade, etc., da interculturalidade, interdisciplinaridade, enfim. Ele fala assim, num determinado momento, que patriarcalismo não tem necessariamente a ver com pai, apesar do nome patriarcal, não tem a ver necessariamente com pai, com força, com violência, com homem e tal, mas tem a ver com a cultura, com o costume, com o modo de proceder, com a visão que a gente tem, com a compreensão que a gente tem. E aí pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser ancião. A cultura, a mente, a cabeça é patriarcal. Uma conjuntura. Eu vou dar um outro exemplo aqui que eu acho muito interessante, que é, por exemplo, o termo patrimônio. Né? Não importa de onde vêm os bens. Às vezes a pessoa não tem o nome do pai no registro, nunca conheceu o pai. Então, o encontro, de repente, casual, a mãe engravidou e o pai desapareceu, nem ela mesma sabe quem é. Mas tudo que aquela pessoa tiver, depois, mesmo que foi a mãe que providenciou, ele não vai chamar de matrimônio.
a casa, o apartamento, os móveis, o carro, o computador, o celular, sei lá o que ele tiver, vai dizer, ó, isso aqui constitui o meu patrimônio, ou seja, vem do pai. Mesmo tendo sido a mãe que providenciou, ele nem conhecia o pai, mas é patrimônio. Então é uma questão de uma cultura que está impregnada no vocabulário, está nas relações sociais, não é? Tanto que pátria é uma palavra feminina, mas ela está relacionada ao universo masculino. Pátria, de pai, não é? A santa da cidade, etc e tal, não é madroeira, é padroeira, mesmo que seja uma santa, mas não é a padroeira. Então, essa questão do universo, do masculino, etc. Então, entende? Isso está impregnado na nossa cultura. Né? Isso está no direito, está na nossa legislação, isso está no nosso vocabulário, isso está na nossa forma de escrever, na nossa ortografia, isso está na nossa cultura artística, né? Na música, no espetáculo, essa marcação de gênero, de papel e tal. Entende? Então, não é uma exclusividade, não é que eu esteja defendendo aqui, né, o Lula, ou o antecessor dele, ou o Fernando Henrique, ou quem quer que seja, ou a Marta, sei lá, que comete essas gafes, esses erros. Não. E aí, voltando para a questão da crítica que eu faço à cultura dessa questão, é que, por exemplo, nós temos uma participação muito grande, né, da presença, né, feminina, né, a presença da mulher na educação. Né? Mas, veja, nós temos a presença física da mulher. Mas mesmo a presença física da mulher, ela que amamenta, ela que cuida da criança nos primeiros anos, é sempre mais a presença feminina, seja da mãe, seja da babá, da professora da educação infantil, mas é um universo muito cercado, né, pela presença feminina. A presença é feminina, mas o estilo, mas a ideia, mas o pensamento dominante, né, a metodologia, enfim, a concepção, as concepções com que se trabalha essa formação são concepções patriarcais. Então não basta a presença da mulher, não basta que seja uma mulher que cuide, não basta que seja uma mulher que ensine, ou que sejam mulheres que ensinem. Elas precisam ensinar dentro de uma outra ótica, de um outro universo que não seja tão carregado desse patriarcalismo, desse machismo, dessa cultura. Entende? Então é uma reflexão que eu confesso que eu só tenho mesmo muita vontade de fazer, mas eu não tenho preparo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho conteúdo, mas eu entendo que ela precisa ser feita. É preciso é preciso voltar o olhar para nós, brasileiros, fazermos essa autocrítica, fazermos essa reflexão, né? Levarmos esse debate para o meio em que nós estamos, para dentro da sala de aula, para o partido político, para a igreja, para a fábrica, para a associação, para o clube esportivo, onde nós estivermos, nós precisamos fazer essa reflexão e colocar o debate para além da questão partidária, para além do candidato esse, aquele, o progressista, o conservador, o reacionário, e diminuir, né, esses estereótipos, não é? Esses jargões, não é? E partir para uma discussão mais ampla, mais séria sobre a nossa postura. Por que a gente, enquanto sociedade, se comporta e fala essas coisas de forma tão natural, tão comum, não é? Isso sai com tanta naturalidade, né? Você quer fazer uma graça, né? Mesmo você vê que o presidente se sente tão à vontade que é um momento formal. Então, para que essa quebra de protocolo? Para que ter que falar sempre de forma a querer agradar as pessoas, fazendo piadas com coisas sérias? Isso ainda cabe dentro do nosso contexto? Ah, mas o politicamente correto é chato, isso, aquilo, outro, tal. Será?
Será que realmente é chatice? Será que realmente é mimimi? Então, eu entendo que é uma questão para se criticar, mas é uma questão para se ir além dessa questão da rede social, de ficar xingando, de ficar demonizando, criticando. Não, né? Tem que se criticar, tem que se repercutir. Mas é preciso fazer uma reflexão que tenha um caráter mais pedagógico, que tenha uma amplitude maior, uma finalidade e um objetivo maior de mudança, de transformação de um comportamento que é estrutural, né, de nossa sociedade. Mais uma vez aqui dizendo que eu me solidarizo com a ministra, embora ela não precise, vamos dizer assim, da minha solidariedade, ela não sabe que eu existo, eu acho que nunca vai saber, mas evidentemente que simbolicamente está aqui a minha solidariedade a ela, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, né? Nenhuma mulher merece isso, né? E ainda mais no mês internacional da mulher. Então aqui a minha solidariedade e dizendo mais uma vez que eu me sinto assim um tanto feliz de perceber a repercussão, porque isso anuncia para mim, né, que a sociedade não está totalmente conformada, não naturalizou isso, né? Então ela vai reagir, ela vai procurar debater isso. Eu espero que não seja só transformado numa questão de vantagem política, partidária, de um oportunismo passageiro. Esse é o meu desejo, esse é o meu pensamento e a forma como eu interpreto essa situação triste e delicada. Mas não vejo por que alguém se furtar, né, a esse debate, essa discussão, porque a omissão não vai mudar os fatos. Eles estão aí, a gente precisa enfrentar, né, e precisa debater com seriedade, com respeito, com sensibilidade. Comente aí, faça suas críticas, sua opinião, suas repreensões, as suas sugestões, que é sempre um sinal de prestígio, né, ter a sua participação. Você pode curtir, pode discutir, mas não deixe de discutir.